Jurei que a cada passo que eu der eu vou seguir sem me perder. Eu sei, não sou tão forte, mas a lei da vida é quem diz que fica. Eu jurei que a cada passo que eu der eu vou seguir sem me perder. Eu sei, yeah. Seja bem-vindo, pessoal, a mais um audiolivro. Hoje nós vamos continuar com o livro do Lee Sheldon. Nós tínhamos parado no último vídeo na página 21. Isso aí, nós lemos a unidade local na última vez. E agora nós vamos ver a unidade de ação. Espero que vocês estejam gostando. Aqui é o Thaís Tutoriais e Thaís Audiolivros. Não esqueçam de deixar seu comentário, deixar o seu like, me mandar uma mensagem ou deixar no comentário algum livro que vocês estejam precisando e que vocês gostariam que realizasse a leitura, porque estão sem tempo, porque realmente ficam muito cansados fazendo a leitura ou por alguma razão na sua vida, não importa, mas que realmente o audiolivro possa te ajudar em algum momento. Esse livro, relembrando, ele é o livro Desenvolvimento de Personagens de Narrativa para Games. É um livro para desenvolvedor de jogos, foi uma solicitação de um dos nossos colegas. E assim, gente, são vocês que mandam. Muito obrigado pelo apoio. Beleza? Direto ao assunto. Página 21, Unidade de Ação. Essa unidade é interessante porque abrange as duas histórias limitadas por tempo e local e épicos como E o Vento Levou, War do Peace, a Odisseia, de Homero. Ela elimina todas as ações intrínsecas ou extrínsecas que não são de importância central para o enredo e o tema. Em cada um dos casos anteriores, o escopo da história é imenso, mas cada cena é escolhida com cuidado. Mais uma vez, os autores de jogos limitados por orçamento e restrições de tempo podem utilizar essa unidade para ajudar a decidir quais cenas e níveis são necessários para a história do jogo e quais são desnecessários. Qualquer nível pode ser destaque em relação de geografia, efeitos, enigmas, singularidades e inimigos e muitos outros fatores. Mas se esse nível não avançar na história, é melhor guardar para outro jogo. À medida que exploramos como roteiristas, escritores e designers podem infundir a história como mecânicas de jogos nos capítulos 7, Era uma Vez, 8, Respeito à História e 9, Como Trazer História à Vida. Veremos que devemos tirar vantagens de cada oportunidade apresentada, mais ainda do que em outros meios. No entanto, o material supérfluo brilhantemente concebido e executado torna nosso trabalho ainda mais difícil. Manter a unidade de ação em mente enquanto escrevemos também é importante porque foca a nossa atenção aonde deve, a narrativa e os personagens que as conduzem, pode controlar voos criativos e fantasias que podem parecer divertidos e estimulantes quando primeiramente nos prendem, mas se tornam sem saída quando são totalmente explorados. Os roteiristas experientes, particularmente aqueles com prazos apertados e restrições orçamentárias, desenvolvem instintos sobre o que incluir e o que descartar à medida que os desenvolvem. Esse processo de seleção pode passar quase despercebido à medida que o roteirista trabalha, mas é tão vital para uma história de sucesso quanto o impulso que o originou. Homero. Aqui na página 22 tem uma foto dele aqui na figura 2.4, pessoal, se vocês quiserem procurar. Homero, quem principalmente ensina aos poetas a arte de contar mentiras habilmente. Aristóteles. Homero, nascido por volta de 750 a.C., não inventava, como pensávamos, as histórias de A Odisseia e a Ilíade, na figura 2.4, nem simplesmente estabelecia mitos populares ou eventos históricos. A poesia épica da Grécia foi transmitida de geração a geração, a maioria feita oralmente. Existem até evidências de que sugerem que muitas mãos estavam envolvidas na criação desses contos épicos. Certamente, Homero é o mais conhecido deles, e a noção romântica desse cego ditar histórias a um escrevente fiel é certamente manter a tradição bárdica que ele exemplifica. Isso não deve fazer com que deixemos de admirá-lo. Shakespeare adaptaria livremente as histórias e a mitologia de outros para os seus próprios fins. Pode ser deduzido que Homero era um intérprete qualificado,
contador natural de histórias e poeta inspirado a partir do fato de que o nome dele é mais reverenciado por escritores gregos e filósofos posteriores quando discutem poesia épica. Homero é importante para nós, criadores de jogos, pela maneira como as histórias épicas eram contadas. Alfred Lord, no livro The Singer of Tales, refere-se explicitamente a esse tipo de narrativa como a tradição bárdica. Uma notinha então do autor na página 23. Tradições bárdicas. Bardos eram poetas célticos antigos, mas o equivalente pode ser encontrado em muitas culturas que cantam canções e contam histórias passadas de geração para geração. O prelúdio dessa seção do meu livro destina-se a ilustrar as origens dele, para sempre perdidas no miasma pantanoso da história pré-letrada. Cada história contada por um pai amoroso a uma criança pouco antes de adormecer segue a mesma ótima tradição. 2 pontos são de maior interesse: a fluidez desse tipo de narrativa e a sua natureza fundamentalmente episódica. A história em constante mudança de tradição bárdica, influenciada por narrador, público, região e cultura, reflete de perto a história interativa. As histórias interativas devem reagir ao jogador, assim como bardos e homens das cavernas reagiriam ao público, assim como os pais devem ajustar as histórias de ninar para quando a criança pergunta: "Mas mamãe, o príncipe não era realmente mau, era?" A natureza episódica dos épicos homéricos tem ainda mais potencial para nós, como roteirista de jogos de computador, particularmente jogos multiplayer. Aqui vemos os primeiros blocos de construção de um sistema modular e exploraremos mais o capítulo 13, raízes de um novo tipo de narrativa, e vamos revisitar Homero, copiando e refinando assim a tradição oral. Sófocles, ainda na página 23. Em Sófocles, cerca de 496 a 404 a.C., temos um dos grandes dramaturgos da Era de Ouro da Grécia. Era que incluísse pesos pesados, como Ésquilo e Eurípides. Sente-se que o enredo de Édipo Rei é ainda hoje atualizado. Em Antígona e Electra, as personagens são marcantes, fortes e complexas. Como Shakespeare, Sófocles atuou muitas vezes nas peças e era aparentemente um malabarista incrível. Uma das principais realizações foi adicionar uma terceira personagem para a atuação. É isso mesmo, até aquele momento o drama grego era todo em duetos. Ok? Continuando, só retornando aqui para tomar uma água. Isso mesmo, até aquele momento o drama grego era todo em duetos. Isto é, algo para ter em mente da próxima vez em que se deparar com um corte de elenco de NPCs. Ele também foi responsável por abandonar a prática de apresentar uma única história como trilogia, preferindo contar a história completa em uma única peça. Essas peças elas tinham a mesma duração básica que uma parte da trilogia, embora tenham sido feitas com base nas mesmas histórias e mitos como as anteriores. É por isso que ele é interessante para o roteirista de jogos de computador. Qual foi o resultado de dividir a história em 3 peças, reduzindo a uma única peça? O ritmo foi acelerado, o drama foi intensificado. Assim como antes, falei sobre como os benefícios paradoxais das unidades aristotélicas parecem limitar o tempo, lugar e ação, mas na verdade servem para focar a nossa escrita. A condensação das histórias de Sófocles as tornou muito mais envolventes. Os roteiristas de jogos de computador começam com a aparente desvantagem de ter que encontrar formas e meios para contar as histórias sem interromper o fluxo natural do gameplay. Outros meios de comunicação não têm esse desafio adicional. Consequentemente, estamos também condensados continuamente as nossas histórias para que possam caber dentro das próprias restrições específicas. O que esse processo exige é a clareza de visão. Quando Sófocles acelerou a ação para caber dentro do tempo menor de desempenho, ele precisava ter certeza de que a ação permaneceria compreensível para o público. Então, ele precisava simplificar as histórias.
Além disso, muitas pessoas reconheciam as histórias de cor antes de entrar no anfiteatro, de cor. Eles não seriam tão receptivos se as partes favoritas fossem removidas. Que desafio! No entanto, ele obteve sucesso suficientemente para ter ganhado os 18 primeiros prêmios e nunca terminou pior do que em segundo lugar ou mais, com mais de 120 peças. De fato, na primeira competição ele desbancou Ésquilo, o próprio pai da tragédia. Talvez fosse porque as pessoas estivessem aliviadas com os tempos de ação mais curtos. O ponto é o fato de que trabalharmos com muitas restrições sobre outras formas de narrativa. Isso não significa que temos que nos contentar com pouco. Não há nada mais intrinsecamente difícil em elaborar um roteiro para o jogo de computador do que escrever uma peça, se é para séculos atrás. Uma peça que se passa séculos atrás. Para cada novo capítulo ou novo desafio que enfrentarmos, há uma solução. Não há razão para um jogo ser mal desenvolvido e tampouco a desculpa. Aristófanes, página 25. Vale a pena conferir outros gregos, incluindo Platão, Ésquilo e Eurípides. Mas o único outro grego dourado do qual falarei é Aristófanes, cerca de 448 a 380 anos antes de Cristo. Como Homero, as versões de histórias populares, elas são as únicas que sobreviveram, os únicos exemplares existentes na comédia grega. Há muito mais comédia do que tragédia em jogos de computador. Por quê? Conversamos sobre a relutância dos jogadores para jogar com heróis que terminam em uma piscina de sonhos congelados. Outra razão importante é que é muito mais fácil fazer as pessoas rirem do que fazê-las chorar. Para escrever comédia, você só precisa ter uma certa perspectiva maliciosa da vida, combiná-las com um talento especial para tempo e surpresa, e você os terá rolando em cubículos. Deixa eu só dar uma olhadinha, gravando, ok? Ok. Já para escrever tragédia, você precisa explorar alguns lados mais sombrios da personagem. Enquanto isso, não parece desestimular os escritores dos livros que acabam na lista de Oprah. É uma viagem que muitos roteiristas de jogos e de computador parecem estar dispostos a assumir. Mark Barrett, um dos meus colaboradores adicionais, sugere: a principal razão pela qual os jogos enfatizam o humor é que as pessoas que estão rindo perdoarão quase tudo para dar risada. Muita risada junto e você pode até convencer as pessoas de que o jogo é uma comédia e que é uma forma específica de narrativa, quando na verdade está mais estritamente relacionada a uma coleção de piadas ou de brincadeiras. O humor na forma de piada também é autossuficiente de modo inerente, ou seja, você pode colocá-las nos buracos do fluxo do jogo, onde outras formas de narrativa exigem preparação significativa e continuidade ao longo do jogo. Além disso, o humor em jogos de computador é geralmente limitado, e é na maior parte obstinadamente dominante, dependendo fortemente da sagacidade verbal, que é, afinal de contas, mais fácil para animar do que cometer uma gafe. Os roteiristas de jogos de computador também gostavam de piscar para os jogadores, lembrando de que o autor está ciente disso, por mais que se possa prejudicar o envolvimento na história. O humor de computador, ou o humor nos jogos de computador, não é tão limitado quanto o estilo cheio de trocadilhos e humilhações, e pode ser tão deliberadamente grosseiro quanto o filme dos irmãos Farrelly. O que está faltando é uma vantagem. Não é irritante fazer piadas sobre peito. Não é irritante fazer piadas sobre peito. Elas fazem sucesso do Playground até os filmes da Disney. Aristófanes, que não estava acima do próprio momento escatológico ocasional, escreveu as comédias que em uma era incerta de guerra e turbulência política. A Grécia era uma nação em transição. Todos os gregos sentiam isso, mesmo que não soubessem para onde caminharia a transição. Portanto, a comédia de Aristófanes era sombreada por melancolia, incerteza e sofrimento. A guerra do
A Guerra do Peloponeso acabou depois de mais de 2 décadas, quando uma das peças mais famosas, Lisístrata, contou a história de mulheres que se recusaram a ter relações sexuais com os maridos até que a guerra acabasse. Não deve surpreender ninguém que houve um renascimento popular durante o fim da década de 1960 para os temas sexuais, bem como a declaração da antiguerra explícita. Às vésperas, ele explorou o declínio da cultura ateniense, particularmente o sistema legal. Já em Os Cavaleiros, ele satirizou o poderoso, desamado e desagradável político Cleon. Hoje podemos ficar chocados com o fato de que um comediante possa perder o programa de TV sobre os comentários políticos. Aristófanes ele poderia ter perdido a vida. Ele seguiu figuras respeitáveis como Eurípides e Sócrates, em outras peças. A comédia de Aristófanes era uma comédia com um propósito. Esse propósito não era apenas fazer o público rir. Ele também usou a comédia para desafiá-lo a fazer pensar. Exceto por um punhado de títulos como Grand Theft Auto Vice City, com personagens totalmente desprezíveis, embora engraçados, os pensamentos de Grim Fandango sobre a vida e a morte e cutucar a ganância corporativa em Space Bear. Os jogos de computador não tentaram fazer comédia significativa. E voltamos à comédia no capítulo 11, Anatomia da História. Inconsciente coletivo de Jung, página 26. Sigmund Freud é o pai da psicologia moderna. Carl Jung, 1875 e falecido em 1961, é o sobrinho do espírito livre. Enquanto a visão da mente inconsciente de Freud era o de uma massa escura e turva de segredos escondidos e paixões perigosas, Jung viu isso como uma conexão, uma porta entre a mente individual e toda a humanidade. Jung definiu 3 partes da nossa psique: o ego, ou a mente inconsciente, ou inconsciente pessoal, depósito de memória acessível e contida, e o inconsciente coletivo, contendo a memória em comum em toda a humanidade. Jung escreveu que os fenômenos como déjà vu e amor à primeira vista, as semelhanças entre as diferentes culturas e vários símbolos e mitos, bem como há paralelos em tudo. Desde sonhos a contos de fada, Jung escreveu todos são exemplos desse inconsciente coletivo e que só pode ser estudado por seus feitos e nunca diretamente. O último livro de Jung, O Homem e os Seus Símbolos, é uma síntese perfeita das ideias sobre o simbolismo dos sonhos. Ele abrange tudo, desde as influências dos antigos mitos sobre o homem moderno, o simbolismo nas artes visuais, e para compreender as teorias de Jung, começa aqui no fim. Mesmo que o material seja toda teoria, ele é um ótimo combustível para acender nosso pensamento criativo. O Jung é de interesse primordial para nós por 3 razões. Primeiro, trata-se da teoria do inconsciente coletivo. Essa história comum da humanidade que carregamos dentro de nós, e ela pode nos ajudar a entender por que os outros reagem de tal maneira que ao que criamos. Se pudermos aprender com isso, seremos mais capazes de tocar os corações e as mentes dos nossos públicos, o jogador de games de computador. A segunda razão é a importância dos símbolos, essas placas de sinalização atávicas que aparecem inesperadamente em uma frase, uma forma, uma composição de luz e cor e impregnam imediatamente o modo comum um significado maior que normalmente poderia ter. Vemos símbolos em todos os lugares, em uma pintura expressionista, no sermão na igreja ou na bandeira nacional. O uso desses símbolos para enfocar uma reação particular no jogador será explicado no capítulo 8. A terceira razão para dar uma olhada em Jung são os estudos interculturais de símbolos e mitos, trabalho árduo que influenciou diretamente o nosso último assunto nesse capítulo, Joseph Campbell. A Jornada do Herói de Campbell, página 27. A encarnação mais recente do Édipo, a continuação do romance A Bela e a Fera, situou-se nessa tarde na esquina de 42nd Street com a 5ª Avenida esperando o semáforo mudar. Joseph Campbell, o herói de 1000 faces.
Primeiro, cruzei com O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, quando era estudante universitário. Publicado pela primeira vez em 1949, o livro estava desfrutando de um renascimento de interesse menor nos turbulentos anos do fim da década de 1960 e início da década de 1970. Isso foi uma revelação para mim. Aquele foi o melhor livro que já li sobre a minha vocação em desenvolvimento. A escrita nem era sobre escrita... A escrita, e nem era sobre escrita ainda. Campbell nos deu a história de jornada do herói, uma história notável e significativa com os mesmos mitos por todo o mundo. Ele usava essa história para espelhar como nós desenvolvemos como seres humanos, expressamos nossa jornada em nossas vidas e, para reconhecer isso, é preciso nos conhecermos. A jornada do herói é dividida em 3 partes principais, como no caso dos atos de uma peça. Em primeiro lugar, existe uma saída. Aqui o herói é chamado para aventurar-se, alguém que está precisando de ajuda, e o herói, um personagem local sem importância como Jack em Jack, o caçador de gigantes, alguém de status, mas não percebido como herói, como Thomas More em O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, ou errante sem feitos particularmente notáveis, como o pistoleiro chamado Shane, que é pressionado para ajudar. Ele pode ser confrontado pela figura de um mentor ou procurar alguém para ajudá-lo na busca. O próximo passo de Campbell chama-se iniciação. E essa caminhada é para alcançar a meta que garantirá a ajuda necessária. Essa viagem pode ser física, espiritual ou ambas. Como Campbell diz, os contos populares representam a ação heróica como físico. As religiões superiores mostram a escritura para ser moral. Essa segunda parte é o que geralmente nos referimos como busca ou missão e desempenha um papel importante na estrutura de jogos de computador atuais. Embora, muitas vezes, os jogos tenham mais atenção nos gastos da saída, o que se torna um pouco mais que um briefing ou atribuição. Uma das facetas mais importantes dessa etapa é a necessidade de mudança de herói, e isso está ligado diretamente à progressão de personagens que veremos no próximo capítulo. A terceira parte é o retorno, em que o herói realiza a tarefa, a ajuda é processada e as vias ou reputações ou almas não salvas. Nessa parte, o herói é recompensado com aclimatização, riquezas, a mão de uma donzela ou, mais importante, paz e espírito. Para a jornada, foi mais do que uma viagem de descoberta. Houve uma mudança significativa nas percepções e crenças de herói que continuarão até o fim dos seus dias. George Lucas reconheceu a jornada de Luke Skywalker. É fortemente influenciada por O Herói de Mil Faces, embora ele nem precise dizer porque a evidência está perante os nossos olhos. Mais recentemente, a indústria de jogos de computador descobriu legitimadamente a obra de Campbell. E embora possa ser tomada literalmente a importância dessa jornada, não pode ser enxergada. Voltaremos a esse assunto durante o livro. Fontes principais, página 28. Uma nota final antes de seguirmos em frente e que preocupa as fontes principais, a poética de Aristóteles, a arte da escrita dramática de Lajos Zegre, tem muito a nos ensinar como roteirista de jogos de computador. Irei me referir aos dois por todo o livro. No entanto, se tivesse lido só Egri, poderia não ter me preocupado com Aristóteles, uma vez que Egri tem pouca utilidade para ele, sem mencionar esses talentosos dramaturgos como Eugene O'Neill Coward e a maioria de outras pessoas com livros de dramaturgia em sua época. Há muito a aprender com Egri, mas devemos ter opiniões de alguém que tenha um pouco de nossa própria percepção. Há muitos livros que interpretarão com prazer as peças e livros originais que estamos discutindo aqui. Assim, todas as peças de teatro, filmes, livros e jogos que utilizarei como exemplos, afinal de contas farei o mesmo, nada deve ser considerado um substituto para experimentar os originais. Recomendo fervorosamente que busque, o quanto puder, estude-os e tire as próprias conclusões. É muito mais provável que seja capaz de absorver e sintetizar as ideias nas formas originais e até mesmo discordar das interpretações de outros, incluindo a minha.
ok? Vamos fechar hoje o nosso vídeo com 30 minutos, tá, pessoal? E daí depois a gente continua. De O Grande Roubo do Trem a O Nascimento de uma Nação, página 29. As pessoas dizem que nossa tecnologia não está mudando tão rapidamente hoje em dia e que é impossível nos mantermos informados. Bom, repetindo, pessoal. As pessoas dizem que a nossa tecnologia está mudando tão rapidamente hoje em dia e que é impossível nos mantermos informados. Janet Murray, em Hamlet no Holodeck, O Futuro da Narrativa no Cyberespaço, sugere que a nossa indústria ainda está na fase de incunábulos, usando uma tecnologia ainda inicial. Ela ressalta que levou 150 anos de prensa móvel de Gutenberg para Dom Quixote, um livro que achamos significativo, mas por razões diferentes. Examinaremos Dom Quixote a partir do capítulo 13. Por enquanto, é justo ter considerado o primeiro verdadeiro romance na cultura ocidental. Talvez seja por acaso que esse romance nos dê dicas de como lidar com a narração interativa hoje, no início da nossa tecnologia. Mas diria que as situações se movem muito mais rápido. Informações e ideias se espalham como fogo ou vírus de e-mail, ameaçando-nos dominar. A inovação é executada em um ritmo muito mais rápido. O que podemos dizer sobre O Grande Roubo do Trem, mostrado na figura 2.5, produzido pelo estúdio de Thomas Edison em 1903, foi escrito e dirigido e editado pelo chefe de produção, Edwin S. Porter. O filme rodou por cerca de 12 minutos, narrando o roubo, a fuga dos criminosos e a eventual punição. É acreditado como sendo a primeira narrativa a usar o corte paralelo para criar suspense e levar a história adiante. Supostamente, as mulheres desmaiaram, espero que alguns homens também, quando o vilão apontou a arma diretamente para a câmera e disparou. Alguns censores de rede se recusaram a nos deixar fazer isso nos créditos de abertura do programa de televisão Black's Magic em 1985. Uma anotação do autor. Corte paralelo. Ação paralela, técnica de edição em que duas histórias relacionadas são intercaladas à medida que prosseguem. A épica controvérsia de D.W. Griffith, O Nascimento de uma Nação, surgiu em 1915 e até hoje é uma vergonha torturante para os críticos estudiosos que honram legitimamente as realizações cinematográficas inovadoras, enquanto, ao mesmo tempo, tem que lidar com o fato inegável de que é agressivamente racista, historicamente imprecioso e politicamente ingênuo. É como se a poética de Aristóteles exaltasse o molestamento infantil ao mesmo tempo em que expõe as bases de drama. Esta é a opinião do crítico do cinema James Agee sobre Griffith. Assistir o trabalho dele é como ser testemunha do início da melodia, ou o primeiro uso consciente da alavanca ou da roda, a emergência, a coordenação e a primeira eloquência da linguagem, o nascimento de uma arte e perceber que tudo isso é trabalho de um homem. 12 anos separaram a primeira narrativa de 10 minutos, O Grande Roubo do Trem, 1903, e o épico de D.W. Griffith, O Nascimento de uma Nação, em 1915. Colossal Cave, de Will Grother e Don Wood, o primeiro jogo de aventura apareceu no computador central na forma presente em 1976, uma versão muito expandida do trabalho original de Grother, ou Crowther, iniciado 4 anos antes. Esse jogo, ele apresentou ficção interativa para o mundo. Em 12 anos, quase um século atrás, a narrativa passou de infância gorgolejante a entretenimento de massa produzido por uma série de concorrentes. À medida que passamos para o novo século, 30 anos após a estreia desse jogo, vamos olhar ao redor. Os jogos eles foram um pouco alterados no conteúdo, além de adicionar os cortes mais recentes de áudio e vídeo. E, na maior parte, o público principal deles permanece como uma pequena parte do mercado de entretenimento. Por quê? Então, pessoal, esse porquê a gente vai continuar no próximo vídeo, porque minha garganta já começou a doer um pouquinho.
Eu espero que vocês estejam gostando e que a leitura ela esteja compreensível e que realmente possa contribuir com mais alguém além do nosso colega Jackson W. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar os seus comentários, os seus likes ou me mandar uma mensagem caso vocês tenham interesse de algum livro em específico. Gente, no comecinho eu tava escutando uma música de um cara chamado Fábio Braza, Odin. Super indico pra vocês, tá bom? Beijo, até mais, a gente se vê.